Não sei se em algum momento da sua vida você já passou pela experiência de não ter o que comer, por exemplo. Essa realidade de não ter alguma coisa para comer, de passar um dia inteiro sem comer, é a realidade, é o cenário de milhões de pessoas em todo o planeta. E cresceu o número de pessoas que passam fome pelo mundo no ano passado. Isso segundo um relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A gente, inclusive, já falou sobre isso por aqui, a gente citou, inclusive, no nosso quadro Correspondente Médico, de que maneira isso afeta a vida das pessoas, né? Até porque passar fome não é o desejo de qualquer pessoa. Ao todo, veja só, esse total pode chegar a cerca de 800 milhões em todo o planeta. É muita gente. E segundo o estudo, cerca de 160 milhões de pessoas não conseguiram sequer ter acesso à quantidade de alimentos suficientes para cobrir as necessidades de energia alimentar. Então, já que esse é um assunto espinhoso, sério e necessário para a gente poder falar, a gente conversa agora com o Gustavo Chanca. Falei certo o seu sobrenome, Gustavo? É Chanca ou Chanca? Sim, Elisa, falou certo, Chianca. Chianca, ótimo. Gustavo Chianca, que é representante dessa organização ligada à ONU. Gustavo, obrigada pela gentileza de conversar com a gente para que a gente possa tratar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quando a gente olha aqui para a nossa realidade do Brasil, o que seria esse agravamento do acesso a alimento? A gente está falando de gente que não tem o que comer, ou de gente que teve de deixar de fazer uma refeição por dia ou pular algumas refeições para conseguir ter algo de comer durante um dia inteiro. Enfim, explica para a gente o cenário quando a gente foca aqui no Brasil também, por favor. Olha, os dados dos 811 milhões são de pessoas em insegurança alimentar. Ou seja, pessoas no mundo que ou não tiveram condições de se alimentar ao menos uma vez por ano, ou a alimentação não foi suficiente naquele período, ou seja, passou um dia inteiro sem comer, ou o que comeu não foi suficiente. Isso é muito grave, porque houve um aumento importante com a Covid da fome no mundo. E isso também teve um impacto no Brasil. No Brasil, nós tivemos 23,5% a mais de pessoas em insegurança alimentar. Nós aumentamos em 12,1 milhões de pessoas no nosso país em insegurança alimentar. Isso devido à crise da Covid, que traz todo um impacto econômico, falta de recursos das famílias para poderem aceder, ou seja, comprar um alimento saudável e digno para as suas famílias e para que essas pessoas se alimentem. Gustavo, aqui é o Evandro, é um prazer falar contigo. Uma coisa que me intriga é, nós somos um dos países que mais produzem alimentos, que mais exportam alimentos, que mais fornecem alimentos para o mundo inteiro. Aliás, há um planejamento do governo federal para que nos tornemos o maior, fornecedor desses alimentos para todo o mundo. Por que a gente tem tanta gente passando fome aqui no Brasil, um país que produz tantos alimentos? Aonde que a conta não está batendo ou aonde que está faltando política pública para olhar por essas pessoas? Evandro, muito obrigado também pelo convite. Tem muita conta que não bate. A primeira constatação, e o caso do Brasil é o exemplo, não é que a questão da fome não é só a produção de alimentos. O Brasil é um importante exportador de alimentos, produz muito alimentos, garante a segurança alimentar de muitos países que podem comprar do Brasil e que não podem produzir o suficiente para alimentar a sua população, mas não só é a produção. Não é? Tem uma série de outras questões, principalmente a questão econômica. A questão econômica é um impacto grave para as famílias, porque o acesso ao alimento, ele se dá, na maioria dos casos, pela compra, é o setor financeiro. Você pode ter muito alimento num supermercado ao lado da sua casa, mas não ter como comprar, não ter como aceder a esse alimento. Ter muita produção no Brasil, mas as famílias não poderem conseguir comprar. Então, esse é um grande problema. Não é? Você também falou que necessita de políticas públicas, sim, nesse momento da pandemia, um momento grave em que nós vivemos, e um momento em que nós estamos com essa crise humanitária, que não é só a pandemia, mas outras coisas que acarretam,
né? E isso, a fome, precisa de políticas públicas muito fortes e muito importantes para garantir um acesso básico, que é a alimentação. Então, o Bolsa Família, o auxílio emergencial, a alimentação escolar, que garante, pelo menos no Brasil, a 16 milhões de crianças, adolescentes e jovens a se alimentarem todos os dias, né? Isso tudo são políticas que ajudam e aliviam, né, muito a questão da insegurança alimentar. Gustavo, para a gente conseguir trazer um pouquinho mais para o nosso mundo, eu desejo que todo mundo que esteja assistindo agora ao nosso jornal tenha condição de se alimentar bem, tenha podido fazer aí um café da manhã, ter 5 refeições ao dia. Mas para a gente poder compreender bem, quando a gente compara com essa situação, alguém que consegue tomar café da manhã, lanche da manhã, almoçar, lanche da tarde, jantar. Quando a gente fala de uma família que está passando por uma gravidade alimentar, que não tem acesso à comida, isso significa, traduzindo, significa o quê? Não tem qualquer alimento ou faltam alguns alimentos? O que determina que uma família está numa vulnerabilidade alimentar? Olha, a FAO está classificando sempre classificou em 2 formas. Insegurança alimentar grave é aquela em que a família ou o indivíduo não tem nada o que se alimentar. Não come, passa um dia inteiro sem conseguir ter o que se alimentar. Não há sede, não tem. E insegurança alimentar moderada significa que o indivíduo consegue se alimentar, mas não o suficiente para se nutrir, para ter os elementos capazes a ele ter uma vida saudável, não é? E hoje a alimentação é saúde. Como nós estamos com um grande problema de saúde no mundo, não é? Temos que ligar uma só saúde e um só alimento para todos. Gustavo, eu queria saber também, hoje, qual é a pior situação que nós temos no mundo em relação a esse problema e aonde o Brasil está nessa lista? Né, para a gente comparar e entender qual é a posição do Brasil em relação a outros países que enfrentam esse problema de uma forma tão grave. Olha, não foi feita uma classificação dos países. Ele indica a situação em que o país está, todos os países do mundo. Informa o número de pessoas em insegurança alimentar para que possa orientar os países, as regiões, as instituições, para que elas possam ter e realizar políticas e saberem do que está se acontecendo e realizar políticas para resolverem esse problema. Então, nós não temos o país nós não temos essa classificação. No entanto, eu gostaria de fazer uma ressalta, Evandro. Nós passamos há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, durante 10 anos, com uma queda no mundo considerável de número de famintos. Nós dizíamos que nós seríamos, na América Latina, né, a primeira geração na América Latina a encontrar uma América Latina sem fome, a erradicar a fome na América Latina. No entanto, 3-6, conflito, mudança do clima, né, e Covid fizeram com que essa diminuição no número de famintos do mundo desacelerasse e aumentasse. E agora, com a Covid, aumentou ainda mais. Então, nós não seremos mais, talvez, né, com muita tristeza, essa geração que nós tínhamos tanta esperança de ser a primeira geração na América Latina a erradicar a fome. Interessante esse recorte para a gente conseguir interpretar que você nos traz, né? O 3C, conflito, Covid e clima, o que acaba aumentando ainda mais o quão vulneráveis, né, estão essas pessoas. Gustavo, puxa vida, obrigada demais por vir conversar com a gente. Gustavo Chanca, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e a gente deseja, sinceramente, que cada vez mais as pessoas possam colocar algum alimento para dentro das suas barrigas, que, graças a Deus, nem sabemos o que é isso, porque a gente tem o que comer. Obrigada, viu, Gustavo? Muito obrigado.